Jair Bolsonaro voltou a se manifestar em defesa do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hein? O tema são as acusações que têm sido feitas quanto às supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin. Vamos ouvir então o que disse o presidente da República. Tenta de toda maneira colar. Mas o Pazuello conversou com o empresário. Se estivesse tratando de corrupção, pessoal, não ia ter vídeo, meu Deus do céu. Seria no porão. Ou seria num canto qualquer. O tempo todo tentando... mas ele pensou em se corromper. Um dia eu respondi para uma repórter: sabe o que eu estou pensando sobre você? Alguém sabe o que eu estou pensando? Sabe o que eu estou pensando sobre você? Imagina. Você deve saber o que eu estou pensando sobre você. Eu estou pensando, sem problema. Então agora inventaram a corrupção por pensamento. Aqui Brasília é capital federal, né? Para cá veio todo tipo de gente para fazer lobbies. E você pode ver essa última narrativa agora. Mas o Pazuello negociou com o empresário, conversou com o empresário. Eu converso quase todo dia com o empresário. Se é crime, né? Eu sou criminoso. Olha, gente, ainda sobre a pandemia, Bolsonaro falou sobre o estudo de um novo medicamento, a proxalutamina, que já é chamada de a nova cloroquina do presidente. A Anvisa autorizou testes que possam avaliar agora a segurança e a eficácia desse novo remédio. A pergunta que fica é a seguinte: depois de tanta polêmica envolvendo o presidente, a cloroquina, com compras, distribuição e defesa da medicação que não tem a eficácia comprovada, Bolsonaro está certo em estimular mais um medicamento para o tratamento da Covid-19? Constantino, boa tarde. Você começa. Vamos começar, foram muitas coisas, né, Paulo? Vamos começar pelo final, então. O presidente, por exemplo, e mandou até uma comitiva para Israel, né, foi ver aquela história do spray nasal, né, que estava sendo desenvolvido ali em Israel, que é um país muito, muito forte em desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Foi ridicularizado, né, o spray nasal e a comitiva e o presidente, e agora, recentemente, parece que tivemos notícias alvissareiras vindo do spray, né? Está avançando e está sendo aprovado lá em Israel para uso, né? Então, pode ser mais um caso desse. Agora, dito isso, eu não acho que o presidente deveria se meter nesse assunto, não. Eu acho que isso gera a politização que já vem do outro lado excessiva nessa pandemia, né? A politização de remédios, de tudo, né? Lockdown, vacina, tudo ficou muito politizado. E eu acho que o presidente deveria sair de campo e deixar isso para a área médica. Sobre a questão da corrupção, o presidente está certo, né? Nós vamos instaurar daqui a pouco no governo Bolsonaro, porque nos governos anteriores tinha mensalão, petrolão, corrupção, é o que não faltava, né? Mas no governo Bolsonaro, 2 anos e meio sem escândalo, para infelicidade da militância disfarçada de jornalismo, nós temos que constatar a verdade, né? Nós vamos ter que instaurar o crime de pensamento, a suposta intenção. Quer dizer, uma foto ou um vídeo ao lado de lobistas agora vira o crime. Por quê? Porque não tem o crime. Porque não tem desembolso, não tem compra de vacina superfaturada, não tem nada. Então, recebeu, tirou uma foto, todo mundo pressionando muito o governo federal para buscar vacinas, vamos lembrar do contexto, né? E aí, de repente, sai lá essa imagem, tudo, e depois o ministro dá uma olhada, isso aqui é 28, não, esquece, vamos para a próxima. Acabou o assunto. Né? O Alexandre Garcia, jornalista experiente, escreveu uma coluna na Gazeta hoje nessa linha. Quer dizer, encerrou o assunto, mas para a oposição nunca encerra-se o assunto quando a tentativa é desgastar ou colar a pecha, né, de corrupto no presidente Bolsonaro e nesse governo também. E, por fim, né, o próprio presidente está divulgando nas redes sociais dele hoje um vídeo que muitos já tinham resgatado antes, inclusive eu já tinha divulgado também, do Randolph Rodrigues gravando um vídeo pressionando a Anvisa para aprovar logo a Covaxin e a Sputnik. E eu soube também de algumas fontes que o consórcio Nordeste, que a CPI circense se recusa a chamar, né, a aceitar os requerimentos para convocar, por exemplo, Carlos Gabas, está sempre protegendo, né, essa turma, o consórcio Nordeste estaria negociando aí a Sputnik e acelerando o processo. Então tem que botar os holofotes nisso, né? Pressão atípica, né? Que parece que foi a expressão usada pelo irmão do Medina, que parece que já não tem a gravação, já não tem, o celular mudou. É curioso isso, né? Mas a pressão atípica vinha dessa turma, do gabinete paralelo do lulismo, né? Do Randolph Rodrigues e companhia.
Então, assim, tem muita coisa nessa história toda até aqui que é fumaça, que é espuma e que é só narrativa. De concreto mesmo, nós não temos nada contra o governo ainda não, porque não tem nem a compra, não tem nada, né? Esse vídeo que divulgaram do Pazuello é como disse o presidente, né? Quem está tentando acertar um esquema de propina, a última coisa que vai fazer é chamar os holofotes para si e pousar para foto, né? Então, menos. Está ficando feio o esforço exagerado dessa oposição aí em encontrar pelo em ovo. Muito bem. Bruna Torlai, minha querida, o Constantino acha equivocado o presidente da República, como ele bem colocou aqui, receitar ou incentivar o uso dessa proxalutamina. Você acha que o presidente politiza de alguma maneira fazendo isso? Eu acho que a maneira como ele se refere a esses assuntos é que é complicada. Você pode falar sobre absolutamente tudo se você encontra o tom correto. Diferentemente do Constantino, eu acho sim importante que o presidente recorde à população o tempo todo que há esforços sendo feitos no sentido de procurar um medicamento para tratar. Porque se a gente analisa a história das epidemias, vamos pegar uma das piores, que é o sarampo. Por que o sarampo é um negócio tão grave? Por que gerou tanta mortalidade infantil? Justamente porque a gente não tem tratamento. Então, a política de vacinação é a única coisa efetiva para barrar o sarampo. Agora, a maior parte dessas doenças assim, que causam epidemias, quando elas têm não só uma vacina, mas também um remédio para tratar, a segurança da população, ela é dobrada, né? Porque se algumas pessoas escorregam na vacinação, se falta orçamento para uma tal cidade vacinar sua população, não é por falta de um medicamento que vai se perder o controle quanto à doença. Então, eu acho que seria importante, sim, o presidente dar essa esperança à população. Contudo, não de maneira politizada. Um presidente pode falar sobre absolutamente tudo no sentido de ser aquele que se preocupa com a saúde da nação, sem deixar isso esbarrar para essa politização banal, tá? Então, se o Bolsonaro acertar o tom e corrigir aquele tom equivocado que ele empregou quando falou da cloroquina e lembrar que quanto mais experimentos para a busca de novos medicamentos, melhor para o Brasil, se ele deixar bem claro que é essa a intenção, eu não vejo problema nenhum. Serrão, e você, vê problema? Saudações, meus amigos e amados haters. Tem problema sim. Você, quando pensa uma estratégia política, você tem que medir exatamente quais serão as consequências daquilo que você está falando. O presidente Bolsonaro, quando inicialmente pareceu que ele atacou as vacinas, na verdade, ele tentou defender medicamentos alternativos mais baratos que, na avaliação dele, na avaliação de pessoas que o aconselharam, indicavam que aquilo seria efetivo no combate à Covid. Só que a prática, a narrativa dele foi destruída pelo argumento falso até, mas um argumento intenso da oposição. Então isso gerou desgaste político e o presidente defender remédio não vale a pena, porque ele não é nem farmacêutico, nem médico, nem enfermeiro, nem coisa nenhuma na área de saúde. Agora, o presidente Bolsonaro está acertando quando ele ataca o problema que o Brasil, que é o grande mal, o grande câncer brasileiro, que é a corrupção. Ele foi muito bem no argumento de que essas acusações são completamente vazias contra o governo, porque se elas fossem realmente consistentes, ele já teria caído há muito tempo em desgraça e partiu por uma ofensiva maior contra a oposição. Parece até que o presidente nem quis tomar aquela pastinha que os médicos dele receitaram no final de semana e parece que apelou para o podrão, aquele sanduíche que aceita qualquer coisa dentro, que ele gosta muito lá do Rio de Janeiro e que dá energia ao presidente. E ele veio com tudo para cima do pessoal. Primeiro ponto importante ao qual o presidente chamou a atenção e deixou Brasília preocupada foi quando Bolsonaro comentou ontem na saída do hospital de que em Brasília, quando se vai tratar de corrupção, isso se decide pelado na piscina. Ou seja, o presidente apontou que as grandes negociatas lá na capital federal acontecem de maneira nada heterodoxa, nada republicana. Às vezes em bebedeiras, em festinhas regadas a drogas e mulherada. Então esse é um ponto horrendo da nossa política, mas é um dado real para o qual Bolsonaro chamou de leve a atenção. Agora, hoje, ele pegou pesado. No seu Instagram,
ele fez um estragão na imagem do senador Randolfo Rodrigues. Olha só o que Bolsonaro postou. Ele disse assim: olha quem queria comprar a Covaxin sem licitação e sem certificação da Anvisa. O senador Randolfo Rodrigues negociou em 5 de abril de 2021 até mesmo a quantidade de vacinas, 50 milhões, ou melhor, 20 milhões. Randolfo, Omar e Renildo Calheiros, irmão de Renan, via emendas, tudo fizeram para que governadores e prefeitos pudessem comprar as vacinas a qualquer preço, com o presidente da República pagando a conta, obviamente. Com planos frustrados, restou ao G7 da CPI acusar o governo do que eles tentaram fazer. Então, esse ataque, Bolsonaro sobe o tom diretamente contra os senadores que comandam a CPI, indicando que eles é que podem, sim, estar praticando atos que podem parecer corrupção. É a guerra de narrativas. Muito bem, Constantino, quer fazer mais algum comentário, por favor? Não, eu acho que o ponto que a Bruna trouxe, de certa forma, o Serrão também, né? Quer dizer, o presidente ele pode ter um papel na discussão de rumos que pode levar à cura de doenças numa pandemia e tudo mais. Isso tudo é do jogo, alimentar talvez a esperança da população, ainda mais quando a gente sabe que tem um lobby muito forte. Por exemplo, um certo governador, ele mais parece um lobista do regime chinês e um vendedor de vacinas cuja eficácia é bastante questionável, para dizer o mínimo, né, do que um governador de fato, né? Ele virou inspetor de insumos, tudo. Ele está em toda a cadeia, ele está lá com a cara dele para as imagens da televisão. Mas eu acho que, de novo, talvez seja a questão que a Bruna trouxe, o tom, né? Já que a coisa se politizou dessa forma, já que conseguiram politizar tudo nesse país, até o futebol, né? Tem gente da extrema esquerda torcendo contra o Brasil em Copa porque associa a seleção ao Bolsonaro. Quer dizer, o negócio tá feio, né? Eu acho que ele deveria, talvez, não parecer alguém que está endossando nenhum tipo de remédio, né? Isso não é o papel dele. Tem médicos e muitos médicos que estão fazendo isso e estão sendo censurados. Gente com um currículo muito sólido, inclusive, tem um deles que tem pós-graduação em Harvard, né? Em epidemiologia e tudo, e ele teve a conta dele, um vídeo dele suspenso. E aí ele fez a seguinte pergunta, né? Quais são os médicos da rede social, né? E qual o critério que eles usam? Eu só queria entender, porque se essas redes sociais estão bloqueando o que um médico com um currículo como o dele está dizendo sobre tratamento, quem é que vai ter a palavra final? Então, isso me preocupa muito, esse grau de politização. Eu acho que caberia ao presidente, talvez, atacar isso, mas não endossar remédio algum, nem que seja para alimentar a esperança do povo. Isso não me agrada, porque isso parece o antípoda do governador vendedor de vacinas que parecem, enfim, placebo. Bruna. Na verdade, tem um papel importante que a gente não pode esquecer, que aquele que é o líder máximo, de alguma maneira ele dá o exemplo, né? Então, a partir do momento que o Bolsonaro... Também acho que ele não deve endossar um ou outro medicamento, mas ele deve endossar, evidentemente, os esforços daqueles cuja competência permite, né, recomendar, fazer as recomendações. Ele deve justamente endossar os esforços dessas pessoas. E a partir desse tipo de atitude, ele consegue romper a politização, né? Ele dizendo quanto dinheiro está sendo direcionado para pesquisas, ele dizendo quanto se investe para as pesquisas em medicina, ele dizendo qual que é o orçamento das instituições envolvidas, ele falando sobre o que de fato está sendo feito para que se encontre tratamentos e para que se compre vacinas. Ele levando a discussão para esse ponto, sem dar muita bola para as provocações, seria algo extremamente benéfico para o debate público. E louvar todo possível tratamento que vier à tona, porque no caso de uma pandemia, toda ajuda é necessária. Então, eu acho que o endosso é nesse sentido, não neste tratamento ou naquele, no nome deste remédio ou no outro, senão realmente o presidente, de fato, acaba sendo comparável a lobistas fantasiados de políticos. Muito bom. Fazer o destaque aqui para todos vocês que o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a proxalutamina precisa ser estudada para aí sim tratar a Covid-19. Serrão pedindo a palavra. Exatamente. E para chamar a atenção para a tática de comunicação.
presidente Bolsonaro tem que ser mais intensivo em informações que são realmente relevantes para a população e para a formação da opinião pública. Todo mundo quer saber, de fato, como e quanto está sendo gasto com todas essas vacinas. Isso aí é dito, mas não é colocado de maneira absolutamente transparente, fácil de entender para a população. Todo mundo sabe que tem um lobby violento de toda a indústria farmacêutica internacional para a venda de vacinas. Esse é o grande lucro deles com esse Covidão. Então, seria muito bom a gente saber o quanto estamos gastando efetivamente de dinheiro público na aquisição dessas vacinas. E colocar de preferência no mundo maravilhoso da internet todos esses contratos, o que não for cláusula sigilosa, aparecer para a gente conhecer como são esses contratos de compra e venda de vacina. Isso vai facilitar muito para impedir a ação nefasta dos lobistas e picaretas que a gente sabe atuam intensivamente em Brasília. Constantino, para fechar. Para fechar, Paulo, essa questão das vacinas aí a gente ainda vai ter que debater muito. Né? Houve uma pressão, um certo consenso, né? Chamemos assim, na ciência, a ciência não é feita de consensos, de que era o caminho para parar a pandemia. Hoje, por exemplo, a mídia brasileira está dando destaque que finalmente chegou o dia da liberdade, como estão chamando, na Inglaterra, porque a máscara vai deixar de ser obrigatória e todas as notícias na imprensa brasileira estão atribuindo isso à vacinação avançada. Ora, eu pergunto, já viram a curva de óbitos da Inglaterra e compararam com a americana? Porque as curvas em si são muito parecidas. E nos Estados Unidos faz um bom tempo que esse assunto saiu do mapa, deixou de ser prioridade, talvez porque mudou o governo, né? E vem só caindo e se estabeleceu num platô bastante baixo, né? Essa hospitalização e morte de Covid. Só que tem um detalhe, estados como o Texas já retiraram essas obrigatoriedades que estão merecendo o destaque da imprensa hoje por conta da Inglaterra há 4 meses. A população vacinada à época era em torno de 10% do total. Então, tem muitas perguntas que ficam no ar e sem resposta, né? E existe um lobby muito forte da Big Pharma, as Big Techs aderiram e a mídia, em geral, também comprou esse mesmo discurso e não tolera, hoje em dia, questionamentos. Na França, teve quebra-quebra por conta do tal passaporte sanitário, que querem levar para o Brasil, né? Isso é uma coisa fascista ou fascistoide. Eu estou sabendo, inclusive, de empresas de Big Pharma que estão exigindo todos os funcionários mostrarem certificado de que tomou a vacina. Então, a pressão está muito grande em nome do coletivo e a liberdade individual indo para o saco. E a ciência deixando de ser debatida como deve ser, com perguntas incômodas. O jornalismo, idem. Ciência e jornalismo se fazem com perguntas incômodas. E a gente sabe que, se depender dessa patota que monopolizou a fala da ciência hoje em dia, não vão nem exigir certos contratos, né? Certos contratos que vêm da China, coisa e tal, não querem transparência nisso, né? Mas vão demonizar o que puder o governo federal por conta de remédio ou de vacina ou do que quer que seja, porque só estão pensando em narrativas para tentar desgastar e, eventualmente, derrubar o presidente. Isso tudo é muito preocupante. Nós estamos no meio de uma pandemia ainda, né? E as perguntas precisam ser feitas. Serrão, para a gente fechar. 2 pontos fundamentais. As Big Techs não têm legitimidade alguma para impedir esse livre debate sobre as vacinas e a eficácia delas. Não é justo essa censura, não é justa essa censura que está ocorrendo agora. Outra questão fundamental que a gente não pode deixar de tratar. As principais empresas de comunicação, sobretudo nos Estados Unidos, elas têm participação cruzada, acionária com a grande indústria farmacêutica. Logo, tudo que foi vendido para nós como salvação midiática de certos medicamentos e também procedimentos ou vacinas tem uma razão de ser. É trilhões de dólares que foram ganhos nessa operação e quem pagou a conta? Nós, a sociedade e também os governos. Fique de olho nisso.